Coceira vaginal não é normal. Ardência, corrimento, dor para urinar, desconforto na relação, sensação da vagina inchada ou irritada, tudo isso é o corpo tentando avisar que existe um desequilíbrio acontecendo. E o erro que muitas mulheres cometem é achar que toda coceira vaginal é candidíase e sair usando pomada ou tomando antifúngico por conta própria. E nem todo corrimento também é candidíase, nem toda coceira é fungo. E quando você trata errado, além de não resolver, pode mascarar o problema e fazer você entrar naquele ciclo. Melhora um pouco, volta de novo, melhora um pouco, volta de novo. Então hoje eu vou te explicar como identificar os sinais mais comuns da candidíase, o que pode ser confundido com ela e por que em muitos casos tratar só a vagina não resolve o problema de verdade. Por mais que seja candidíase, se você só usar o remédio e ela fica voltando, você não está tratando a causa. Eu sou a doutora Luciana Lavigne, eu sou médica, eu tenho mestrado em Ciências da Saúde, pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa e pós-graduação em Gastroenterologia Funcional e Metabolômica. Nesse vídeo eu vou falar com você de uma forma clara, sem tabu, sem terrorismo, porque saúde íntima precisa ser tratada com seriedade. A candidíase vaginal é uma infecção causada por fungo do gênero Candida. E aqui vem a primeira informação. A Cândida, ela pode fazer parte da microbiota, que é o conjunto de micro-organismos que vivem aí no corpo, natural do corpo, faz parte. Pode estar presente na pele, no trato digestivo, na boca, na região genital, sem causar doença. O problema não é simplesmente ter cândida. O problema é quando existe um desequilíbrio. Quando o ambiente vaginal muda, quando a imunidade cai, quando a microbiota intestinal e vaginal perdem o equilíbrio, e aí esse fungo começa a crescer demais e começa a causar sintomas. Por isso que a candidíase é tão comum em períodos de maior estresse, privação de sono, uso recente de antibiótico em período pré-menstrual, com alimentação rica em açúcar e carboidratos refinados, baixa imunidade, diabetes compensado e qualquer situação que possa alterar o pH vaginal. A candidíase geralmente causa uma coceira intensa, uma ardência, uma vermelhidão, inchaço na região íntima, dor, desconforto ao urinar, dor na relação e um corrimento branco, mais espesso, muitas vezes descrito como leite talhado ou requeijão. Um detalhe, normalmente a candidíase não tem aquele odor forte de peixe. Quando existe cheiro forte, principalmente um odor ruim, que piora depois da relação durante o período menstrual, precisamos pensar em outras causas como vaginose bacteriana. E aqui está uma das maiores confusões. Muitas mulheres tratam vaginose como se fosse candidíase. A vaginose bacteriana geralmente tem um corrimento mais líquido, branco ou acinzentado, com um odor forte, e a coceira pode não ser tão intensa. Já a candidíase costuma irritar mais, coçar mais, arder mais, geralmente não tem um cheiro forte. Isso muda completamente o tratamento. Fungos e bactérias não são tratados da mesma forma. Então, se você usa antifúngico achando que é cândida, mas na verdade é bactéria, você não resolve a causa. Existe ainda outra condição que quase ninguém fala e pode ser confundida com candidíase, que é a vaginose citolítica. Nesse caso, o problema não é excesso de fungo, é um crescimento exagerado de lactobacilos, que são bactérias boas, que vivem ali na vagina, mas que em excesso também podem desequilibrar o ambiente vaginal e causar sintoma. A mulher pode sentir coceira, ardência, dor, incômodo, corrimento e achar que é candidíase, só que não tem fungo, então o antifúngico não resolve. E se o problema é o excesso de lactobacilos, usar probiótico vaginal sem diagnóstico pode até piorar. Você percebe como é perigoso tratar tudo como candidíase? Por isso, se você tem sintomas recorrentes, e se você já usou pomada várias vezes, se você toma fluconazol e volta tudo de novo, se o corrimento mudou, se tem odor forte, dor importante, sangramento, ferida, febre, dor pélvica, ou se você não tem o diagnóstico, você tem que procurar uma avaliação médica. É importante fazer exame ginecológico, avaliar o pH vaginal, analisar a secreção, em alguns casos recorrentes ou resistentes, fazer cultura para identificar se é cândida ou qual que é a espécie, se existe resistência. Isso é importante, porque algumas espécies, olha só, como a Cândida glabrata, podem ser mais resistentes a tratamentos comuns. Agora eu quero te entregar uma informação que é essencial. Candidíase de repetição não é apenas um problema local. Se você tem candidíase uma vez ou outra, pode ser um episódio pontual, mas se você tem 4 ou mais episódios no ano, ou se você tem todo mês, ou você tem de 2 em 2 meses, você tem que olhar além da vagina. Você tem que olhar para o intestino, para a alimentação, para a imunidade, para o sono, para o estresse, pH vaginal, uso de antibiótico, uso de antiácido, de anticoncepcional, exatamente. Abafamento da região íntima, hábito de higiene. Então, se essa explicação aqui já te ajudou, se inscreve no canal, porque aqui eu te falo de saúde feminina, de intestino, de inflamação, de medicina funcional de uma forma prática, profunda e sem tabu. Agora vamos falar aqui da relação entre intestino e candidíase. A microbiota intestinal tem impacto na imunidade do corpo.
e também na saúde urogenital, do canal vaginal, ali do canal urinário. Quando tem desbiose intestinal, ou seja, desequilíbrio dessa microbiota que vive no intestino, pode haver maior crescimento de fungos, uma digestão pior, uma inflamação pior, queda de fatores de defesa e maior chance de candidíase. No meu método, eu explico muito a ideia dessa síndrome fúngica e da SIFO, que é justamente o supercrescimento fúngico do intestino delgado. Isso que é essa sigla SIFO. Isso pode estar associado a sintomas como distensão abdominal, gases, constipação, diarreia, dor abdominal, vontade exagerada de doce, língua esbranquiçada, dermatite seborreica e candidíase vaginal de repetição. Não é para pegar um sintoma isolado e se diagnosticar, mas quando existe um conjunto de sinais, o corpo está mostrando que aquele terreno ali está favorável para o fungo crescer. Muita gente que tem candidíase vaginal tem muito sintoma intestinal. E o que favorece esse terreno? O uso frequente de antibiótico é um fator clássico. Por quê? Mata as bactérias ruins, mas também as boas, reduz aquelas bactérias que competem com os fungos mantendo equilíbrio. Você usa antibiótico, mata as bactérias ruins, boas, e tem um supercrescimento de fungos. O uso crônico de antiácidos, prazóis da vida, também atrapalha a digestão, favorece o desequilíbrio intestinal em algumas pessoas. Por quê? Você dá o omeprazol, você diminui o ambiente ácido. Gente, o estômago ele é ácido, ele precisa da acidez para a digestão acontecer de forma certa. Tem gente que usa o omeprazol cronicamente. Ele pode ser usado por um momento. Pessoas que se enchem de corticoide também pode baixar a imunidade, favorecendo o crescimento de fungo. Estresse crônico, privação de sono, alimentação rica em açúcar, excesso de farinha, ultraprocessado. Fungo se alimenta de açúcar. Sedentarismo, baixa hidratação, as pessoas vivem errado hoje em dia. Tudo isso leva a inflamação crônica que baixa a imunidade e favorece o crescimento de fungo. E na região íntima também tem hábitos que pioram o ambiente. Ficar muito tempo com roupa apertada ou úmida, usar protetor diário todos os dias, fazer ducha vaginal, usar sabonete inadequado, abafar a região. Então a vagina ela não precisa ser agredida para ficar limpa. Precisa de equilíbrio que começa pelo que você come e como você vive. Agora o que fazer na prática? Primeiro, pare de tratar toda a coceira como candidíase. Procure diagnóstico quando os sintomas são recorrentes, diferentes ou resistentes. Segundo, se for uma candidíase ativa, o tratamento medicamentoso precisa ser feito com antifúngico oral ou tópico indicado pelo profissional. Eu não sou contra remédio quando ele é bem indicado. O problema é você usar o remédio repetidamente sem tratar o terreno que permite a recorrência. Terceiro, ajuste a alimentação. Fungo gosta de açúcar e carboidrato refinado. E além desses alimentos também cair a imunidade. 80% da imunidade está no intestino, então o que você come faz toda a diferença. Então, em um processo de controle da candidíase recorrente, faz sentido total você reduzir açúcar, doces, farinhas brancas, pães, bolos, biscoitos, suco pronto, refrigerante, álcool, ultraprocessado. Nada disso que eu falei aqui, isso aí tudo já não faz parte da minha vida. Nada disso seria indicado para o ser humano. Não é viver uma restrição eterna, é você criar uma fase de organização para você reduzir o combustível do desequilíbrio e melhorar o intestino. No primeiro momento você tira, depois você pode conseguir viver com as exceções. Então, além de mudar a sua alimentação, fortaleça a sua rotina, o seu sono, a sua hidratação, faça atividade física. Então isso aí são pilares básicos para equilibrar a imunidade. Se você dorme mal, vive ansiosa, constipada, com errado e usa antifúngico todo mês, o ciclo tende a continuar. Cuidado com suplementos sem estratégia. Probiótico ele pode ser útil em alguns contextos, mas não é para todo caso. Fitoterápicos, enzimas digestivas, suporte hepático, suporte imunológico. Existem estratégias que têm que ser pensadas e usadas com critério. O biofilme é como uma estrutura que protege alguns micro-organismos que eles se formam e deixam difícil o biofilme de fungo, difícil o acesso à medicação para conseguir destruir aquilo ali. Então é exatamente por isso que eu criei o meu método livre da candidíase. O que é esse método? É um protocolo que eu desenvolvi depois de anos refinando esse tratamento aí com pacientes que chegavam para mim com candidíase de repetição só usando antifúngico. Não é remédio, não é dieta restritiva, é um processo que trata a raiz mesmo, para fortalecer a imunidade. Dentro dele você vai encontrar o meu protocolo passo a passo, com 3 fases do detox fúngico, organizado de uma forma didática, para você aplicar sem você ter dificuldade. Você vai aprender quais alimentos eliminam, para você fortalecer a sua imunidade, como usar os suplementos que vão ter uma ação real aí sobre o biofilme, e estratégias para restaurar, para reequilibrar a microbiota, com estratégias certas, visando modificar o terreno para evitar essa proliferação de fungo. O objetivo é você entender o seu corpo, identificar os gatilhos aí, cuidar do intestino, organizar a alimentação, rotina, sono, suplementação da forma certa. Então deixei o link para você na descrição do vídeo. Coceira vaginal então, pode ser candidíase, mas também pode ser vaginose bacteriana, vaginose citolítica, dermatite ou outro problema ginecológico.
Esse método não exclui uma avaliação médica, mas eu estou te orientando como que a gente faz para a gente reorganizar a alimentação, visando equilibrar a microbiota intestinal, melhorar a imunidade, para o fungo parar de se proliferar. E lembre-se, se você tem candidíase de repetição, olhe para o intestino, para a alimentação, para a imunidade, para o sono e me conta aqui nos comentários, você já teve candidíase de repetição? O seu principal sintoma é coceira, corrimento, ardência? Volta sempre antes ou depois da menstruação? Se esse vídeo te ajudou, deixe seu comentário aqui.